Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos dar início à terceira disciplina que trata dos procedimentos especiais. Nós separamos, portanto, alguns procedimentos mais relevantes, mais comuns e vamos trabalhar basicamente o procedimento padrão desses procedimentos especiais. O primeiro deles é o procedimento denominado consignação em pagamento, ou seja, ação de consignação em pagamento. Primeiro vamos relembrar uma coisa. No direito civil, naquele capítulo de pagamentos, há uma série de modalidades, de formas de fazer o pagamento. O normal é o pagamento direto, quando o devedor, portanto, cumpre e o credor apresenta a quitação e a obrigação é extinta pelo cumprimento direto, pelo pagamento direto. Entretanto, lá no artigo 335 do Código Civil está estabelecido que, se por algum motivo houver algum embaraço ao pagamento desejado pelo devedor, embaraço que pode se traduzir numa impossibilidade de pagamento, por exemplo, o credor some, desaparece, ou torna-se desconhecido o seu paradeiro, ou alguma conduta própria do credor de se recusar a receber o pagamento, se recusar a dar a devida quitação, ou uma dúvida de quem seja exatamente o credor que possa dar ao devedor a devida e legítima quitação. Portanto, havendo algum embaraço no desejo do devedor de bem cumprir a sua prestação, o Código de Processo Civil entrega a esse direito subjetivo uma ação adequada. Portanto, toda vez que houver mora accipiendi, ou seja, mora do credor, ou uma mora voluntária de se recusar a receber ou de se recusar a dar a quitação, ou uma mora involuntária em razão do desaparecimento ou da dúvida que impeça que o devedor cumpra adequadamente, no prazo, no modo, no tempo, a obrigação, cabe a ele, devedor, mover uma ação chamada ação de consignação em pagamento. Portanto, essa é a ação que nós vamos tratar agora. A ação que é o resultado processual de um direito subjetivo. Porque nós sempre estamos acostumados a trabalhar com a figura do devedor como sendo aquele que deve. Mas a gente esquece que o devedor também tem um direito subjetivo fundamental, essencial, que é o direito de deixar de ser devedor. O devedor, portanto, tem esse direito. E a esse direito de deixar de ser devedor, quando houver algum impedimento, ele se utilizará, portanto, dessa ação que tem por finalidade promover o depósito da coisa ou do dinheiro dentro dessa ação, fazendo com que o credor ou aceite o recebimento ou que o próprio judiciário decrete a extinção da obrigação, aceitando aquela oferta dada pelo devedor. Portanto, é dessa ação que a gente vai tratar. A ação está prevista no artigo 539 do Código de Processo Civil, 539. E lá diz que nas hipóteses previstas em lei, portanto lá no direito civil, poderá o devedor ou o terceiro que substitua o devedor, que seja o cessionário do devedor, com efeito de pagamento, portanto a sentença procedente da consignação tem o efeito de declarar extinta a obrigação pelo depósito, pelo pagamento realizado, poderá, portanto, consignar a quantia ou a coisa devida. Esse é basicamente a ação. O artigo 542 estabelece um requisito da petição inicial. Basicamente, a petição inicial é uma petição comum do artigo 319, portanto, com todos os requisitos lá estabelecidos, mas essencialmente, a petição inicial, no que diz respeito à causa de pedir, ela tem que ser muito clara pelo seguinte: se o motivo for a recusa do credor, fundamentalmente o que o devedor deve expor na sua causa petente é mais do que a própria recusa, e sim a injustiça da recusa. Vejam, o credor não está impedido de recusar o pagamento, ele pode recusar o pagamento. O devedor tem o dever de pagar aquilo que é combinado no tempo, do modo, da maneira estabelecida na obrigação. Portanto, se o cumprimento da obrigação já não mais interessa ao credor, como por exemplo, o cantor que ia se apresentar na data do casamento do credor e ele já casou, portanto não tem mais interesse esse cumprimento. Portanto, o que faz com que a consignação seja julgada procedente no caso da recusa é menos a recusa e mais a ausência de motivação legítima
que autorize o credor a recusar aquela obrigação. Portanto, o devedor, o autor da consignação, ele deve esclarecer muito claramente na inicial a injustiça da recusa. Se é outro motivo, a causa de pedir, portanto, deve esclarecer com muita exatidão essa situação. No caso da dúvida, quando nós estamos diante de dois possíveis credores e o devedor, portanto, deseja pagar, mas ele não sabe a quem pagar por uma situação que não depende dele, foi a conjuntura da obrigação é que fez surgir essa dúvida, ele deve esclarecer o porquê da dúvida, o porquê que a legitimidade da dúvida o autoriza a depositar em juízo, o porquê que não é dele a obrigação de escolher qualquer credor. Afinal de contas, não é do devedor a missão de escolher seu credor, porque quem paga mal paga duas vezes. Portanto, a petição inicial tem que esclarecer com muita clareza essa causa de pedir. Deve requerer também o depósito do valor ou da coisa, portanto o depósito não acompanha a inicial, o depósito é requerido e autorizado pelo juízo para que seja feito depois em 5 dias. Ele deve requerer a citação do réu, do credor, para vir receber. Basicamente, o requerimento da petição inicial é esse, para que o requerer a citação do réu, do credor, para que apresente-se para receber aquilo que lhe é ofertado. Então, essa inicial tem esses requisitos especiais do 542. Competência. A competência, basicamente, é a do lugar do pagamento. Mas nós já conhecemos uma série de outras situações de critérios, como, por exemplo, o foro, a cláusula de foro de eleição, ela é absolutamente legítima, ou situações particulares que envolvem direito do consumidor, ou o idoso, no caso de uma relação que traga como direito um direito de idoso do estatuto. Então há situações particulares. Via de regra, deve-se buscar a propor a ação no local em que o pagamento deveria ter sido feito. Relação à legitimidade. A legitimidade ativa é do devedor, portanto aquele que deseja cumprir a obrigação, deseja prestar aquilo que é devido e, portanto, se desvencilhar da obrigação. E no polo passivo está a figura do credor, aquele que ou recusa, ou que dá motivo ao desaparecimento, ou que, por alguma situação dele, faz com que não seja possível ao devedor cumprir bem esta sua prestação. No caso da dúvida de quem seja o legitimado credor, acontece uma particularidade. Réus serão os dois pretensos credores. E é como se fosse uma lide secundária. O autor se desapega da obrigação fazendo o depósito. O que se segue a partir daí é uma discussão entre os dois réus para que cada um deles prove o seu melhor direito. E ao final, então, o que a sentença vai fazer é definir qual dos dois credores é o credor legitimado. Então, é uma sentença que ao mesmo tempo vai liberar o autor e dizer quem é o verdadeiro credor. Cita-se, portanto, o réu, e o réu, a primeira conduta que ele pode ter é aceitar o pagamento, e a ação então é julgada procedente, o devedor cumpre a sua tarefa, o credor réu aceita o pagamento e é condenado a pagar custas e honorários advocatícios, porque ele está confessando a sua situação de ter recusado injustamente. Deixa eu ajeitando aqui o vídeo. No caso dele se recusar, dele não aceitar, o artigo 544 estabelece as razões que ele pode apresentar na contestação. Portanto, ele pode dizer que não houve recusa, ele pode dizer que a recusa foi justa, ele pode dizer que o depósito não é integral. Portanto, há uma série de situações que autorizam, nos termos do artigo 544, que ele recuse, que ele conteste, portanto, apresente a sua defesa. No caso de dizer que o depósito não é integral, ele é obrigado a dizer qual é. O parágrafo único do 544 prevê que só será aceita essa argumentação se ele disser qual é o valor integral. Portanto, ele tem que dizer não é este e sim aquele. E o autor terá o direito de complementar esse depósito no prazo de 10 dias. Portanto, a ação se extingue porque o autor assume o pagamento como não integral e se propõe espontaneamente a depositar esse excedente. Se o autor se nega a depositar o excedente,
o réu levanta a parte incontroversa e a ação de consignação vai continuar para definir se o valor correto é o depositado pelo autor ou se o valor correto é o desejado pelo réu. Se porventura a sentença for reconhecer que o réu tinha razão, portanto havia uma quantia superior que deveria ter sido paga, este excesso estabelecido na sentença, com trânsito julgado, vira título executivo e, portanto, na própria ação, o credor pode fazer o pagamento desse valor excedente. A sentença, portanto, tem efeito liberatório, né? Ela determina o cumprimento da obrigação e é como se fosse a quitação que antes não teria sido possível. Por fim, no caso de quantia em dinheiro, o artigo 539 prevê uma espécie de modalidade extrajudicial, ou seja, a possibilidade do devedor comparecer ao banco oficial lá da agência do fórum e promover o depósito da quantia devida em favor do credor numa conta. O próprio banco realizará a intimação do credor para que venha receber em até 10 dias. Ele pode, ao invés de receber, quando então a ação o pagamento está perfeito, se ele vier receber, ele espontaneamente reconhece a sua mora e, portanto, não precisamos de ação e o pagamento está feito quando ele vai lá e retira o dinheiro da conta judicial. Ele pode, em 10 dias, apresentar recusa escrita, dizer que não vai receber aquele valor por essas razões. Diante desta comunicação ao banco, o banco informa ao devedor que fez o depósito que ele se recusa o credor a receber e então o devedor tem 1 mês para ingressar com a ação de consignação. Só que nesse caso, ao invés de requerer o depósito, ele já informa que o depósito foi feito na conta judicial e aponta qual é a conta que foi feito aquele depósito. Portanto, esse é o roteiro. Uma dúvida que ocorre muito também nas consignações é se é possível discutir a consignação conjuntamente, por exemplo, com a nulidade ou validade de uma cláusula contratual. Ou seja, o devedor quer fazer um certo pagamento que só será correto se incidentalmente se declarar uma certa nulidade de um contrato ou de uma cláusula. A dúvida é, posso, numa ação de consignação, promover também a discussão anterior da validade de uma cláusula contratual? Portanto, se isso acontecer, o STJ disse que é possível sim. Portanto, é possível, antecedentemente à própria justiça ou injustiça do depósito, validade ou invalidade do valor, é possível discutir a validade da cláusula contratual, quando então, por consequência, nós teremos como deliberar se o pagamento foi correto ou se o pagamento foi indevido e, incidentalmente, declarar a validade ou invalidade da cláusula contratual. Ok, gente? Vejam, portanto, que é uma ação bastante simples. A partir do depósito, ela corre o rito comum, sem problema nenhum, portanto, com toda a fase instrutória possível, todos os meios recursais. Tá bom? Um abraço, então. Tudo de bom!